Redução de pessoas à condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas, estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Essas são as suspeitas que recaem sobre os líderes de uma seita religiosa que foram alvo da Operação Canaã, a colheita final deflagrada na manhã de hoje pela Delegacia da Polícia Federal em Varginha, com o apoio do Ministério do Trabalho. A operação entrou na terceira fase e efetuou 22 mandados de prisão preventiva e 42 de busca e apreensão de documentos, com interdição de estabelecimentos comerciais no sul de Minas. A seita, traduzindo o verbo a verdade que marca, vem sendo investigada pela Polícia Federal desde 2011. Pratica crimes sempre mudando de nome para despistar a polícia. Os líderes aliciam pessoas em 3 estados da federação. As equipes aqui de Varginha, elas identificaram que a seita não somente não tinha parado de funcionar, mas ela estava estendendo suas atividades aqui no sul de Minas, na região metropolitana de Belo Horizonte e crescendo o número de fazendas na região central da Bahia, com alguns indicativos de que eles já estavam prospectando grandes terrenos no estado de Tocantins. Essa seita, né, ela já trocou de nome algumas vezes para escapar da ação estatal. Ultimamente ela estava traduzindo o verbo, a verdade que marca. E o parâmetro, o modo de atuação dela continua muito parecido com o que ela tem há muitos anos, né? Eles estão estabelecidos na cidade de São Paulo, eles captam fiéis que posteriormente se transformam, né, em trabalhadores fiéis. E trazem esses trabalhadores aqui para o sul de Minas, para a Bahia, né, para a região metropolitana de Belo Horizonte, onde eles são colocados em casas comunitárias e trabalhando em estabelecimentos comerciais dos mais variados, que vão de pastelaria até oficina mecânica, além das fazendas onde há produção de frutas, de verduras, sem que recebam, né, nenhum centavo pelo trabalho. A seita vinha mantendo atuação em 8 cidades do sul de Minas. Nos estados de São Paulo, Bahia e Minas Gerais, 1.000 pessoas viviam sob regime de escravidão. A Polícia Federal verificou que todas essas pessoas passaram por uma espécie de lavagem cerebral. A promessa é de que a besta está vindo e que dentro das comunidades a besta não vai alcançá-los no dia do apocalipse, no juízo final. É sempre o argumento, né, religioso do mais baixo nível para ludibriar essas pessoas. Esses 22, né, não são só os 13 que estão presos, são os 22 que têm um mandado, eles são os 22 que a gente classifica como os líderes da seita. Né, é o pastor, que é o grande líder da seita, seus 2 principais assessores em São Paulo que estão presos, que são os responsáveis pela captação lá em São Paulo, e todos que coordenam as atividades nas diversas cidades que eles estão atuando. Então, o Minduri, por exemplo, eles têm um responsável pela cidade, eles têm um responsável por cada fazenda, como se fosse, né, o antigo capataz, que cuida para que o empreendimento seja bem sucedido. São pessoas com poder de mando e que realmente atuam para fazer com que os fiéis continuem trabalhando cada dia mais. É tudo muito organizado. É tudo muito organizado. Eles têm uma rotina de mudança das casas comunitárias, eles têm rotina de transferência dos fiéis, né, trabalhadores. Eles são primeiramente colocados nas casas comunitárias de São Paulo. Depois que eles já estão aclimatados na rotina de uma casa comunitária, aí sim eles são trazidos aqui para o sul de Minas. E depois de finalmente muito doutrinados, eles são levados para locais mais distantes. Por exemplo, eles já abriram coisa em Unai, eles estão aumentando o número de fazendas na Bahia, e aí são colocados em completo isolamento, né, sem a menor possibilidade de saída quando algum deles manifesta esse desejo. A Polícia Federal ainda não tem informações sobre o volume total do patrimônio da seita. A estimativa é de que ultrapasse aos 200 milhões de reais. Os líderes viviam numa situação econômica muito melhor, né, do que a dos fiéis, né, com carros do ano, caminhonetes caras, apartamentos caros em São Paulo, altos gastos em restaurantes, muito diferente da condição dos que vivem nas residências comunitárias só por trabalho. Esse patrimônio certamente cresceu muito, isso vai ser apurado ainda, mas o número de fazendas ele duplicou, por exemplo. E são fazendas muito extensas, né, que
que a gente não sabe como é que a gente vai proceder agora, porque elas estão arrendadas, né? Isso vai ser uma fase posterior, saber que tipo de negócio, né, jurídico foi feito anteriormente a esse contrato de arrendamento. O nome da operação é uma referência bíblica à Terra Prometida. Os mandatos foram expedidos pela 4ª Vara Federal em Belo Horizonte. Participaram da operação 220 policiais federais e 55 auditores fiscais do Ministério do Trabalho nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. A investigação teve início em 2011 e as primeiras operações foram realizadas em 2013 e 2015. Se condenados, os líderes da seita podem cumprir pena de até 42 anos de prisão.